Vamos dar início ao nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos agradecer a Ele por nosso louvor, por nossa adoração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos diante da tua presença, na tua casa, Senhor, casa chamada de oração. E nesse momento eu te peço, Senhor, visita a cada irmão, Senhor, visita cada lar, cada vida, Senhor, principalmente os homens da fé, Pai, espalhado na face dessa terra, Senhor. Visita com o teu poder, com a tua graça, com a tua bênção, Senhor. Oh, Pai, hoje é o Senhor que traz paz, que traz alegria, que dá equilíbrio. Assim, Senhor, enquanto cantamos em cor grande ao Senhor nosso Deus, vem com a tua glória, visitando cada um de nós. Nós estamos aqui, os irmãos estão em casa, cada vida, Senhor, no teu poderoso e santo nome. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos.
você nem tem, nem demora, nem tem a mínima esquecer para o Senhor e para as coisas de Deus e para os feitos poderosos deles. Mas nós damos a importância devida, total importância, suprema importância ao Senhor e tudo que Ele é. Amém? Vamos adorar o Senhor, quietinho. Deus de aliança, traz Deus de promessa, Senhor. E os teus olhos estão postos em nós. Grande é o teu nome. Tu és santo, Senhor, tu és bendito. Tu és santo, tu és santo.
Deus. Podem se assentar, vocês que estão aqui na igreja. Também saúdo vocês que estão acompanhando nos seus lares através da live no Facebook. Saúdo a todos os papás de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma quarta-feira, perseverando na fé, lutando pela nossa família. Amém? Você que está com a Bíblia em mãos, abra lá no Evangelho. Vamos diretamente para a palavra do Senhor. Abra lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 20. Veremos o versículo 20 e 21 a princípio. Então, Mateus, Marcos é o segundo evangelho. Mateus, Marcos, Novo Testamento. Marcos capítulo 3, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Nos unir à nossa fé. Pai, em nome de Jesus, estamos perseverando na fé, orando pela nossa família, orando pela nossa casa. Senhor, fala conosco de uma forma maravilhosa, para nos dar compreensão e entendimento. Senhor, derrama da tua unção sobre nós, nos capacita, aumenta a nossa medida de fé. Fala conosco para que possamos viver os milagres, para que possamos ver a nossa família liberta, para que possamos ver a nossa família salva. Senhor, que todo empecilho seja tirado, que todo mal seja repreendido no nome de Jesus, que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, de uma forma maravilhosa, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Todos encontraram aí Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Vamos dar uma paradinha. Jesus estava ensinando e pregando numa casa, e o povo se reuniu ali para ouvir Jesus, para receber da palavra. Aquele povo estava ali para ser ministrado pelo Senhor Jesus. E quando os parentes de Jesus, os familiares de Jesus, souberam disso, olha que coisa impressionante. Eles foram até aquele lugar onde Jesus estava ministrando a palavra, e a multidão estava ali, e eles queriam prender Jesus. Eles queriam prender como se faz com uma pessoa que está fora de si, uma pessoa que está louca. Olha só, os seus irmãos e a sua mãe. Olha só que situação, olha como o inimigo trabalha na mente das pessoas. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, e ela sabia que ela havia concebido do Espírito Santo, e que Jesus era de fato o Filho de Deus. Mas Maria estava lá juntamente com os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus para prender Jesus. Olha só, vamos ver de novo o versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Em outras palavras, está louco. Olha que ponto chega a incompreensão. Os parentes de Jesus não estavam compreendendo a ele. Vai um pouquinho para frente aí, no próprio capítulo 3, no versículo 31 agora. Olha só.
Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e a sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. É o mesmo episódio, tá, irmãos? É que quando Jesus estava ali naquela casa, e os irmãos e a mãe de Jesus, os parentes dele estavam lá fora, Jesus expulsou um demônio. Inclusive nós vimos esse relato desse acontecimento num dos cultos de domingo, não nesse domingo do outro, né? No domingo passado, no retrasado, se não me falha a memória, nós vimos no texto de Mateus, esse mesmo relato. Jesus havia expulso um demônio e os fariseus falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aí Jesus falou que Satanás não expulsa Satanás, e que o valente, quando entra alguém na casa do valente, tem que amarrar o valente. Alguém que é mais valente amarra e domina o valente e despoja o valente. Jesus disse isso quando os seus parentes queriam amarrá-lo. Os seus parentes estavam lá do lado de fora tentando entrar na casa, e Jesus repreendendo os fariseus, usando essa comparação, e os seus próprios parentes estavam querendo amarrar Jesus. Jesus, aquele que amarra os demônios, estava ali prestes a ser amarrado pelos seus parentes. Mas claro que isso não aconteceu, né, irmãos? Olha só, Jesus tem um senso de humor muito grande, irmãos, porque Jesus sabia que seus parentes estavam lá fora querendo amarrá-lo, porque diziam que ele estava louco e queriam amarrá-lo como se faz com um louco. Então Jesus, ministrando os fariseus ali, falou sobre isso, sabendo que a sua família estava do lado de fora ali. Aí na continuidade aqui dos acontecimentos, é relatado aqui no 31, vamos voltar aqui, ó. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, e mandaram chamar. Então mandaram chamar porque queriam amarrá-lo. Olha só que coisa impressionante, irmãos. Mandaram chamar, chama ele. Nós queremos falar com ele, que ele venha aqui fora. Olha só que situação. E a multidão estava sentada ao redor dele, disseram: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Eles estavam lá fora, prontinho para amarrar Jesus. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele olhou e disse: as pessoas que estavam ali, é quem faz a vontade de Deus. Porque naquele momento a família dele não estava fazendo a vontade de Deus. Então Jesus, vocês que estão aqui estão fazendo o papel da minha mãe e dos meus irmãos, porque vocês estão fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Olha só que coisa tremenda. Uma vez, quando eu estudava teologia, eu tinha uma professora, dava aulas para vários professores, e essa professora ela dizia assim: os irmãos de Jesus querem amarrar ele, vá lá, né? Mas Maria, você vê como é que a incredulidade toma as pessoas. Maria viu o anjo, Maria sabia que ela concebeu do Espírito Santo e quis prender Jesus junto com os irmãos de Jesus. Olha que coisa, irmãos. Está registrado aqui nas Escrituras. Pastor, mas por que o senhor está falando sobre esse relato bíblico? Para você entender que Jesus teve luta com a família dele, Jesus teve luta com a mãe dele, Jesus teve luta com os irmãos dele. E às vezes nós achamos que nós não vamos enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar dificuldades, porque assim como os irmãos de Jesus, inclusive a mãe
não estavam nesse momento bem e não queriam fazer a vontade de Deus, assim ocorre na nossa casa, assim ocorre na nossa família. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele simplesmente continuou fazendo a vontade de Deus. Ele continuou fazendo a vontade do seu Pai. E Deus trabalhou no coração dos seus familiares. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos agora. Atos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Você está nesse texto de Marcos, depois de Marcos, Lucas, João, aí você encontra Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 12. Então, olha só. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha só, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Vamos lá para aqui. Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. E os discípulos ficaram em Jerusalém, porque Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão me ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles ficaram ali no cenáculo em Jerusalém, os apóstolos, orando. Eles perseveraram em oração e súplicas e ficaram ali reunidos no cenáculo. Mas quem estava também no cenáculo, esperando a plenitude do Espírito Santo, esperando o batismo com o Espírito Santo? Quem estava lá, além dos apóstolos? Olha só, versículo 14 de novo. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, além dos apóstolos, as mulheres que acompanharam o ministério de Jesus, e Maria, mãe de Jesus. Quem estava lá esperando ser batizada do Espírito Santo? Maria. Então Maria não queria mais prender Jesus, né? Maria voltou, ela estava fora de si e voltou assim, né? Ela estava achando que o filho estava fora de si, não. Ela voltou assim. Ou seja, o meu filho, na verdade, não é meu, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o meu Salvador. E ele falou para eu estar aqui em Jerusalém, até que do alto eu receba o poder, eu seja cheia do Espírito Santo. Então Maria estava lá esperando para ser cheia do Espírito Santo. Olha só. E Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, os seus irmãos. Jesus tinha irmãos. Tem gente que fala, eram primos, não. Eram irmãos de Jesus. Eram irmãos. Porque Maria teve filhos com José. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas os irmãos de Jesus foram filhos de José. Então Jesus tinha irmãos e irmãs. E esses mesmos irmãos que estavam ali fora querendo prendê-lo, agora estavam dentro do cenáculo, buscando o Espírito Santo. Isso serve de lição para mim e para você. A perseverança. Talvez os seus familiares hoje não te compreendam, te persigam, zombem de você, lutem contra a sua fé, lutam contra a sua fé.
continue fazendo a vontade de Deus, continue obedecendo a Deus, continue orando e intercedendo por eles, dando testemunho, porque o que aconteceu com a família de Jesus, que Jesus teve luta na família dele. Quando a Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, ele sofreu todas as coisas, isso é verdade. Tudo que eu sofro, que você sofre, Jesus sofreu também. Às vezes você pensa assim, poxa, que ruim, né? Ter familiar que não quer saber de Deus, que não está na vontade de Deus. Jesus teve problemas com os seus familiares, mas da mesma forma que ele perseverou e a família dele foi salva, Deus vai salvar a nossa família também. Nós temos que perseverar. Talvez hoje eles não estão compreendendo, como não compreenderam Jesus, mas lá na frente todos eles estavam ali esperando o batismo com o Espírito Santo. Talvez o seu familiar, você está orando, ele está lá no bar, está lá na balada, está no vício, está na prostituição, está nas práticas erradas, mas ele vai estar aqui buscando o Espírito Santo, ele vai estar na presença de Deus. Essa tem que ser a sua fé. Você não pode abrir mão da sua família. Jesus não abriu mão da família dele. Jesus, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo, ele continuou fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus perguntou para as pessoas lá, né, no texto que nós vimos anteriormente, quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Os irmãos e a mãe naquele momento estavam fazendo a vontade de Deus? Não, mas depois, aqui eles estavam fazendo a vontade de Deus, porque Deus trabalhou na mente e no coração deles. Então creia, quando você está aqui, Deus está trabalhando na sua família lá, está trabalhando na mente e no coração deles. Talvez hoje eles estão revoltados com você por causa da fé, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Mas se você permanecer, como Jesus foi fiel até o fim, ele obedeceu o Pai até o final, cumpriu o propósito, deu a vida por nós, e a família dele foi salva. E se Jesus tem salvação para a família dele terrena, ele tem salvação para a nossa casa, para a nossa família também. Então, eu admoesto a igreja nesta noite a perseverar, por mais difícil que seja, continue. Olha só que os familiares de Jesus estavam tão fora da vontade do Pai Celestial que chegaram ao ponto de achar que Jesus estava louco e queriam amarrar Jesus. Mas quem foi amarrado ali foram os demônios que estavam tentando enganar a mente dos parentes de Jesus. E esses demônios que trabalham na mente da sua família para afastarem eles de Deus, pode ter certeza, Deus está repreendendo esse mal. Continua firme, porque aconteceu o milagre. Vamos ler de novo, versículo 14, para a gente orar. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Quem estava lá também? E Maria, mãe de Jesus. Ela foi batizada com o Espírito Santo também, falou em línguas no dia de Pentecostes. Que maravilha, hein, irmãos? Maria falou em línguas, hein? Foi cheia do Espírito Santo. E com os seus irmãos também foram batizados com o Espírito Santo, que eles estavam ali esperando, e eles foram cheios do Espírito Santo. A sua família vai ser cheia do Espírito Santo. Guarde essa palavra, você vai ver. Você está vendo às vezes seu marido cheio de cachaça, você vai ver ele cheio do Espírito Santo, você vai ver ele cheio do poder de Deus. Amém? Então vamos crer, irmãos, porque Deus faz a obra. Fique de pé que nós vamos orar. Continua crendo. Jesus sabe o que você está passando, porque Ele já passou, e Ele te ajuda, Ele te dá vitória. O segredo é fazer a vontade de Deus. O segredo é continuar. O segredo é não parar, é perseverar. Pai, Senhor, o
salvação para a tua casa também, Senhor, para a sua mãe natural, para aquela que foi um instrumento nas mãos do Pai para que o Senhor viesse ao mundo. Ela foi salva, Maria foi salva, foi cheia do Espírito Santo. Os irmãos, os teus irmãos, Senhor Jesus, foram salvos e foram cheios do Espírito Santo. E eu creio que a família dos meus irmãos, eles serão salvos. Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar a sua família. Continua crendo, mesmo que eles achem que você está louco por estar na igreja. Continua orando, continua fazendo a vontade de Deus, porque você vai ver a glória do Senhor na sua casa. Adore o Senhor, adore Ele. Quero estar junto aos teus pés.
E você vai ver na sua casa também. Porque Jesus, Ele pagou um alto preço para salvar a nossa casa, a nossa família. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Vamos dar encerramento para os irmãos que estão acompanhando nos seus lares. Aqui na igreja a gente vai continuar um pouquinho mais, tá bom? Vamos agradecer. Pai, obrigado pela palavra, pelas bênçãos. Eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo uma obra linda no lar da família deste meu irmão, desta minha irmã. E eles vão testemunhar da salvação do Senhor nos seus lares, na sua casa, na sua família. Coloque a mão agora para receber a bênção. Coloque na posição de receber a bênção do Senhor. E repita comigo: o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas desde agora e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Amém. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em o nome